Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. The Apostle Paul admonishes all believers O apóstolo Paulo adverte todos os crentes que eles não devem se conformar com este mundo, mas sim que devem ser transformados. E essa transformação vai nos preparar para servir a Deus. Aprenda então agora um princípio muito simples. Se você não quer servir a Deus, você vai descobrir que o Espírito Santo não vai agir e trazer as mudanças que ele pode e que quer trazer para a sua vida. A obediência aos propósitos de Deus traz uma grande mudança e uma manifestação do seu poder, do poder do Espírito Santo em sua vida. O assunto que vamos focar juntos, neste momento de estudo, são os dons espirituais. Nós precisamos entender que somente pelos dons espirituais podemos realizar os propósitos de Deus. E repito, se você não estiver comprometido com os propósitos de Deus, com o Espírito Santo, você vai entristecê-lo. Você não colherá os benefícios da sua presença em sua vida. A Escritura fala sobre a extinção do Espírito Santo e o que o capacita a dizer sim à sua unção e à poderosa ação em sua vida é quando você diz: estou comprometido com a vontade de Deus. Eu quero cumprir seus propósitos. Meu objetivo é trazer glória e honra a Deus, não apenas por palavras, o que é maravilhoso, mas também por ações. Eu quero viver uma vida de sacrifício para as coisas de Deus. Quando você falar assim, o Espírito Santo vai começar a agir poderosamente em sua vida. E você vai começar a experimentar mudanças. Agora então, pegue sua Bíblia e vamos continuar de onde concluímos na semana passada, do livro de Romanos, capítulo 12, começando no versículo 6. O tema aqui, como eu disse, são os dons espirituais. Nós sabemos que todo crente possui dons. A partir do momento que se acredita, o Espírito Santo entra em cada um dos que são crentes. Por causa da presença do Espírito Santo, o crente possui pelo menos um dom. Embora algumas vezes possam haver vários dons, mas ele terá pelo menos um dom. Entenda uma outra coisa. Você pode ter apenas um dom, mas conforme a situação exigir, conforme o Espírito de Deus determinar, ele pode te prover por um determinado período, por um dia, em relação a algum propósito específico, a algo que esteja acontecendo em sua vida. Mas ele pode te munir com outro dom para que algo específico aconteça. A mensagem é esta: o Espírito Santo, por ser o terceiro membro da Trindade, ele também é onipotente e não é limitado. Portanto, temos uma enorme capacidade, e essa capacidade é de servir a Deus. Assim, observe o que Paulo diz. Vamos começar em Romanos 12, versículo 6, onde está escrito: tendo dons. Veja que são dons no plural, porque ele está falando para todo o corpo. Lembre-se de onde terminamos na semana passada, falando que em um corpo há muitos membros. E estamos falando sobre o corpo de Cristo, ou seja, a congregação dos redimidos. Nós sabemos que existem muitos crentes em todo o mundo, e cada crente recebe um dom espiritual por meio do quê? Do que lemos aqui. Veja o que Paulo diz no versículo 6. Tem dons segundo a graça. Veja o quanto isso é importante, porque sim, eles são dons espirituais do Espírito Santo, mas somente
quando você recebe a graça de Deus, que o Espírito Santo vai entrar em sua vida, trazendo dons. E a mensagem é simples. Existe uma relação entre a graça de Deus e os dons espirituais. Saiba que pela graça de Deus a pessoa se salva, mas também pela graça de Deus passamos por uma regeneração, nos tornamos uma nova criatura. E porque somos essa nova criatura, vamos agradecer e nos comportar de maneira diferente. Um verdadeiro crente está comprometido com a vontade de Deus. E é a graça de Deus que nos moverá a fazer a vontade de Deus. Essa mesma graça de Deus será o catalisador dos dons de Deus, que serão utilizados, capacitados em nossa vida por meio do Espírito Santo. Veja novamente este versículo. Tendo dons, segundo a graça. A graça que nos foi dada, que foi dada a nós, referindo-se a todos os crentes. E a próxima palavra no texto, lembrando que estou fazendo essa tradução de acordo com a ordem que vem em grego, tem a ver com variedade. É uma palavra que significa diferente. E está falando aqui sobre diferentes dons espirituais. Então, é por meio desta mesma graça, da graça que recebemos por meio do Evangelho, por meio da presença do Espírito Santo, que temos e que podemos traduzir por uma variedade de dons. O corpo está totalmente equipado, completamente preparado para realizar a vontade de Deus. E isso é feito porque o corpo, como um todo, tem uma variedade de talentos. Cada dom espiritual, para que todos os propósitos de Deus possam ser cumpridos. Depois, ele continua dizendo quais são alguns desses dons espirituais que uma pessoa pode ter, e Paulo continua. Se é profecia. Aqui eu considero muito significativo que a profecia seja mencionada primeiro. Nós também sabemos, nos escritos de Paulo aos Efésios, que ele sempre enfatiza a profecia. Da mesma forma, novamente, nos escritos de Paulo aos Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 14, nós encontramos a mesma ênfase na profecia. E a profecia se relaciona com a verdade de Deus. A profecia é um catalisador que faz as coisas para a ordem de Deus. Daqui a pouco veremos algo importante, mas vou ler aqui primeiro, se é profecia, que seja segundo a medida da fé. O que vemos aqui é uma ligação entre fé e profecia. A fé tem a ver com revelação. A revelação da verdade de Deus. Quanto à profecia, nós vamos perceber que, quanto mais nos submetermos à verdade de Deus, ao aceitá-la, ao acreditar nela, mais teremos condições de receber essa profecia do Senhor. E não estamos falando de alguém, como dos profetas do Antigo Testamento, que receberam a revelação das Escrituras. Mas estamos falando aqui sobre qual profecia aconteceu no Antigo Testamento. A profecia foi revelação de Deus. Como eu disse, a verdade de Deus, para provocar uma mudança de arrependimento, fazendo as pessoas retornarem aos caminhos de Deus, abraçando a verdade de Deus, fazendo a vontade de Deus. Sim, a profecia tem a fase que chamamos de revelando o futuro. Mas, em geral, a profecia apontava aquilo que desagradava a Deus entre seu povo, dizendo a eles quais mudanças Deus estabelece para que eles sejam renovados espiritualmente. Então, antes de mais nada, ele fala sobre profecia, segundo a medida da fé. Depois, ele passa para um outro dom espiritual, cuja palavra aqui usada é ministério, tendo o ministério do servir. Isso é muito geral. Pode se manifestar de diversas formas. Mas o objetivo é ministrar, servir.
Nós podemos entender isso de outra maneira. Ser uma ajuda, ser uma bênção, ter um impacto sobre o outro. Vou repetir, e provavelmente é por isso que o servir vem logo depois da profecia, para que se possa estar numa posição que Deus quer que essa pessoa esteja. De forma que ele ou ela esteja ajudando essa pessoa, encontrando a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, suprindo o que a pessoa precisa para que ela também possa servir a Deus. Assim, Paulo nos diz, se é ministério, e observe que ele diz, seja em ministrar. Dessa forma, você consegue perceber que a pessoa recebe aquele dom para ministrar, para servir a alguém, para ser uma bênção, para ajudar, para cuidar. À medida que nós ministramos, que servimos, esse dom espiritual é poderoso. Mas existe um erro que muitas pessoas cometem. Elas acreditam que têm esse dom espiritual, sem problema. Então elas meio que apenas esperam que algo aconteça, que alguma coisa milagrosa simplesmente caia sobre elas antes de começarem a utilizar esse dom espiritual. O que Paulo está dizendo aqui, e ele vai nos dar vários exemplos em relação a diferentes dons espirituais, não é assim que Deus age, não é assim que o Espírito Santo vai agir. Nós começamos a ministrar, nós começamos a servir, e ao servir aquela unção, a manifestação desse dom acontece. Por isso que ele diz, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, se alguém é chamado a ensinar, essa pessoa vai compreender que, quando ela começar a ensinar, aquela unção será manifestada. Então está no fazer, na utilização desse dom espiritual, que esse dom espiritual será manifestado. Por isso, ele diz a mesma coisa em relação a ensinar. Se é em ensinar, que ensine. Versículo 8. Se você é alguém que anima, usa esse dom para exortar. Esta é uma palavra de exortação, e nós falamos sobre isso na semana passada. Tudo tem a ver com animar alguém, ser um fator de motivação na vida de alguém, para levá-la a se comprometer mais uma vez com as coisas de Deus, para que essa pessoa comece a servir, para que comece a caminhar com Deus. E esse estímulo, essa exortação, dependendo da pessoa para quem você está ministrando, dependendo da situação, do que está acontecendo na vida dessa pessoa, pode haver uma infinidade de coisas que farão com que a manifestação desse ânimo haja de maneira diferente através de você, através desse dom, mas o resultado vai ser o mesmo. Ou seja, o ânimo pode se manifestar de maneira diferente por meio de pessoas diferentes, mas tem o mesmo objetivo de influenciar as pessoas a estarem no seio da vontade de Deus, fazendo o que Deus gostaria que fizessem, experimentando a ordem que Deus quer que elas tenham em suas vidas. Depois, Paulo fala com relação ao próximo dom espiritual, o dom de doar, de repartir. Algumas pessoas têm esse dom, elas amam repartir. Paulo diz assim, se você tem o dom de repartir. Pessoalmente, acredito que muitas pessoas, mais do que você possa imaginar, têm esse dom. E para que isso aconteça, ele fala que você precisa administrar esse dom de repartir, dizendo que o faça com generosidade. Nós precisamos ser pessoas generosas. Todo mundo precisa, mas principalmente aqueles que têm esse dom especial de doar, de serem generosos. E você vai descobrir que, como consequência, repartir, contribuir, traz resultados muito importantes. Ou seja, você descobrirá que Deus dará a você mais para que você possa realizar coisas maiores por meio dessa generosidade. Da mesma maneira que a fé impacta a profecia, usar os outros dons espirituais, seja no ministério, seja no ensino, afetará esse dom que está sendo utilizado e manifestado por você.
Assim também, ele diz, é a generosidade. Então, atenção vocês que têm esse dom de doar, de repartir. E não estamos falando apenas sobre doar, por exemplo, para uma igreja local, para algum ministério específico ou para alguma organização. Não, repartir, doar, deve ser visto de forma muito mais ampla do que isso. Doar seu tempo, doar todos os diferentes tipos de recursos que você pode ter, os vários ativos, sendo alguns deles financeiros, inclusive, dentre muitos outros tipos diferentes. Mas ao fazer essas coisas, eles devem repartir, doar aos outros de forma generosa. É disso que ele está falando aqui. Em seguida, Paulo diz, ao que tem esse dom, ele diz, se é exercer liderança, sendo um líder, que seja com diligência, com cuidado. Então, quando você age com diligência, numa posição de liderança, seu dom se fortalece mais, você se torna mais capacitado e você vai perceber que precisa de algumas coisas para que seja um bom líder, e elas lhe serão fornecidas à medida que você estiver liderando. Dessa forma, nós vemos repetidamente que quando dizemos, Deus, estou convencido de que este é o dom, o chamado que você colocou sobre mim. Quando começarmos a nos comportar, a usar, a utilizar esse dom, veremos a provisão com relação a esse dom, nos sendo dada de maneira cada vez maior. É isso que Paulo está revelando nessa passagem. Repetindo, sendo líder, que essa pessoa lidere. Como? Com diligência. E quem é misericordioso? Esse é outro dom espiritual. Estender misericórdia a outros. E ele pergunta, como? Que a exerça com alegria. Quando você perdoa, as palavras misericórdia e perdão muitas vezes se encontram intimamente ligadas. Não perdoe com má vontade, mas faça isso com alegria, com satisfação, para que a pessoa entenda que ela está sendo verdadeiramente perdoada. Nós sabemos de uma coisa, biblicamente falando, nós entendemos que somos recebedores do perdão genuíno. Por isso, não devemos perdoar com má vontade, mas sim livremente, generosamente, alegremente, sinceramente. Isso vai impactar a outra pessoa. Isso vai fazer com que ela também perdoe. Sabemos disso biblicamente, pois aprendemos nas Escrituras. Somos orientados, porque Deus nos amou, Ele nos perdoou. Deus nos mostrou misericórdia. E devemos mostrar aos outros esse mesmo perdão. Devemos ser misericordiosos para com eles. Aqueles que têm o dom da misericórdia, ele diz aqui, que a exerçam com alegria. Versículo 9. O amor. Se você tem o dom do amor, ele diz, faça assim. A palavra que diz respeito ao amor pode ser traduzida de várias maneiras diferentes. Ela pode ser traduzida por ame sinceramente. Uma outra maneira que podemos entender essa palavra que modifica o amor é o termo sem hipocrisia. Ou seja, você não ama outra pessoa mais porque você gosta daquela pessoa, porque você acredita que aquela pessoa pode te ajudar e então você a ama. E alguém que não pode fazer nada por você, alguém que é cruel com você, você não demonstra esse mesmo amor. Então, demonstre-o. Que ele seja sincero e sem hipocrisia. Depois, ele diz na metade do versículo 9, odeiem, abominem o mal. Vamos nos lembrar que a palavra mal é algo contra a vontade de Deus. Portanto, quando amamos, nós nos dirigimos à vontade de Deus. Por quê? Porque o fundamento da lei de Deus é o amor. Dessa forma, quando amamos, estamos comprometidos com a justiça. Nós estamos comprometidos com Deus em primeiro lugar e também com os outros. Nós amamos Deus com todo o nosso coração, a nossa alma,
mente e força. E nós amamos nosso próximo como a nós mesmos. Então, quando amamos, devemos fazê-lo sinceramente, incondicionalmente, sem hipocrisia. Depois, Paulo diz: abominem. Que palavra forte! Abominem o mal. Não se envolvam. Não deem nenhuma atenção a qualquer coisa que seja contra a vontade de Deus. Vocês devem se colocar contra o mal. Vocês devem abominar o que é mal, o que é contra a vontade de Deus. Paulo, então, prossegue dizendo: apeguem-se. Em hebraico, esta palavra é usada no sentido de agarrar. Lembrando que lemos a versão que está em grego. E em hebraico, a palavra usada para agarrar também é a mesma de onde vem a palavra cola. Ao que ela significa aqui é grudar, estar sempre comprometido e associado ao que é bom. E o que é bom? Da mesma forma que o mal é aquilo que está em oposição à vontade de Deus. Aquilo que é bom está comprometido, está associado com a vontade de Deus. E a lição para nós em tudo que estudamos é que, se quisermos que o Espírito de Deus se mova poderosamente e que nos capacite para que possamos utilizar, ou seja, para que sejamos eficazes, despenseiros dos dons espirituais que recebemos, nós precisamos, antes de mais nada, estar comprometidos com a vontade de Deus. Em segundo lugar, precisamos entender que esse dom espiritual, o que veremos daqui a pouco, é para o bem de todos, não apenas para nós mesmos, mas para o próximo. É aí que amar ao próximo como a si mesmo entra em jogo. Vamos continuar, olhe agora para o versículo 10. Paulo diz: amem uns aos outros. E como podemos fazer isso? Paulo usa aqui duas palavras em grego. É uma palavra composta. São duas palavras gregas colocadas lado a lado. A primeira palavra é amor. A segunda está relacionada ao que é um amor natural. Muitas pessoas identificaram esse amor como um tipo de amor que você tem por seus familiares. Veja bem, você não precisa ser ensinado a amar seu irmão, sua irmã, seus pais, seus filhos. Esse tipo de amor é simplesmente intrínseco por causa da relação familiar. O que ele está dizendo aqui é para o crente. Por estarmos cheios do Espírito Santo, devemos ter esse mesmo tipo de amor, não apenas pela nossa família, como também pelos que não são da nossa família. Depois ele diz que devemos, e usa também o verbo que traz na essência o estimar, dedicar. Esta é uma palavra de valor. Nós devemos ver valor nas outras pessoas. Por quê? Em primeiro lugar, porque elas são criaturas do Deus vivo. Portanto, quando somos indelicados, quando desonramos alguém, precisamos perceber que estamos desonrando aquele que Deus criou, aquele por quem o Messias morreu, aquele que Deus ama. Nós precisamos prestar atenção nisso, porque isso que ele diz, continue lendo esta passagem, dediquem-se com honra uns aos outros. Que princípio importante! Dediquem-se. Vejam o valor porque elas são criaturas de Deus. Dediquem-se com honra uns aos outros. Versículo 11. Agora ele vai começar a resumir esta parte. E ao nos dizer tudo o que precisamos fazer, ele usa a mesma palavra que mencionou anteriormente sobre liderança. Paulo então pergunta: como agir assim? Com diligência. E não de maneira que pareça que quando você está servindo, quando está ministrando, que isto esteja incomodando você, esteja interrompendo outras coisas. Não faça isso de maneira que, ao fazer a vontade de Deus, pareça cansativo ou desagradável a você. Então, como poderíamos traduzir essa parte do versículo? Sejam diligentes. Não façam as coisas de Deus de maneira demorada, de maneira que isso não demonstre um compromisso total com o que você está fazendo. Paulo diz: sejam fervorosos no Espírito. Agora, ele diz isso porque quando aplicarmos todas as coisas que ele nos ensinou nesta passagem,
Isso trará fervor no Espírito. O Espírito que vai agir poderosamente em nossa vida e através da nossa vida, quando aplicarmos esses princípios em nossa vida, quando implementarmos, quando nós praticarmos, então o Espírito será, como ele diz aqui, fervoroso, ou seja, que age poderosamente. Dando continuidade, Paulo fala, servindo ao Senhor. Como assim? Ele nos ensina que tudo o que fazemos é realmente para o Senhor. Nós precisamos ter essa mentalidade de que quando você ministra a alguém, quando você o abençoa, quando você reparte com ele, quando você o perdoa, quando você o ajuda, seja o que for, você precisa perceber que isso deve ser feito como se você estivesse fazendo para o Senhor. Finalmente, no versículo 12, Paulo nos diz, com esperança, vocês deveriam se alegrar. A esperança nos faz ficar alegres. Quando estamos passando por tribulações, ele diz, passe por essas tribulações com o espírito de resistência, de perseverança e na oração. Faça como? Que princípio importante. Tão simples, mas frequentemente ignorado. Ele diz que quando se trata de oração, faça de forma consistente. Por isso é bom ter horários pré-estabelecidos para a oração. É isso que ele diz quando fala sobre a oração de maneira consistente, que é quando você para o que está fazendo e fica diante de Deus. Então, a oração deve ser de maneira consistente, estando-se comprometido com ela e com as necessidades dos santos. Ele diz, compartilhem com eles. Quando houver alguém que precise, quando o irmão crente estiver disposto a participar, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Finalmente, o último pensamento, ele diz, persiga. Esta é uma palavra de intensidade. Persiga. E continua, ame os estrangeiros. Estudiosos dizem que há duas maneiras de compreender essa palavra. Primeiro, trata-se de pessoas que você não conhece, que são estranhas a você, são desconhecidas, não são familiares a você, ou seja, estrangeiros. E podemos também entender de maneira literal, aqueles que são estrangeiros vêm de outros países. Você consegue perceber que muitas pessoas estão deslocadas hoje por causa da guerra e de outros problemas? Nós precisamos buscar amá-las de maneira sincera. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.